do endereço Boa tarde, meus amigos. Mais uma live nas terças-feiras, às 13 horas, conversando com a Focus Trigueiro, na realidade. Hoje um convidado muito especial, né? Amigo nosso já de bastante tempo, o meu xará, vamos dizer assim, o Fernando Caldas, né? E como sempre eu faço com todos os outros, eu sempre deixo para a própria pessoa, que é nosso convidado, que se apresente, porque nada melhor do que a própria pessoa para conhecer sua vida. Por isso que eu pergunto, Fernando Caldas, quem é você? Boa tarde, né? Boa tarde, Trigueiro. Meu amigo Trigueiro. Quantos anos, né, Trigueiro? Acho que... Rapaz, pelo amor de Deus, bota anos aí na nossa trajetória de vida, se cruzando e participando e gerando projetos, né, Trigueiro? Verdade. Projetos, há muitos anos. Mas você começou primeiro essa trajetória de empresário, né? De empresário na área de serviços, né? Pô, nós estamos completando 32 anos, né? É isso mesmo, 32. Eu estou fazendo 27 anos de empresário, né? Como empresário de serviço, de conhecimento, né? O que é o nosso negócio? Nosso negócio é conhecimento. Esse é o nosso negócio. Somos empresários de conhecimento, na grande verdade. Mas há pouco eu falava com o Trigueiro que a nossa trajetória profissional tem uma escola comum, que é a escola da UNO. Olha lá, olha a escala. UNO, eu era peão mesmo, vice SEAG, NAI e SEBRAE. Exatamente. Era a escola, foi a escola inicial. E nesse trabalho nós chegamos ao ano de 76, 77, 78, eu estava lá. Foi ali a minha primeira atividade profissional nessa área, né? Um ambiente totalmente diferente, mas me permitiu andar nas ruas de Casa Amarela, Vasta Gama, Avenida Norte, fazendo pesquisa, estudo de viabilidade de microempresa. Meu Deus do céu, entrei assim de cabeça e fazendo o curso de Ciências Contábeis naquela época. E, a partir dali, a formação profissional se estendeu e adquiri a formação profissional na Price Waterhouse, foram 11 anos de formação profissional na Price. Depois eu parti para uma carreira executiva no Grupo Brenan. Essa trajetória de executivo do Grupo Brenan, eu entrei como um gerente de auditoria naquela oportunidade, depois eu fui ser controller do grupo. Era Grupo Brenan, porque era a parte de seu Cornélio e a parte do Dr. Ricardo, os dois juntos, então era o Grupo Brenan, na verdade. E de controller, encerrei minha carreira lá como superintendente administrativo e financeiro do negócio vidro, né, que era a CIV, era a Visa, a CIV Recife, CIV Bahia e CIV Ceará. E quando eu era estudante, eu estagiei lá como engenheiro químico. Foi, né? Na CIV. Na CIV, A CIV é uma grande escola, né? E um grande negócio. Que depois, em 95, então, eu deixei a carreira executiva e entrei de vez na vida empresária. Então, a empresa que eu ajudei a fundar foi a JCR Calado, auditores e consultores associados. Essa empresa cresceu, essa empresa teve a sua participação aqui no mercado, ao ponto que a Deloitte, né, enxergou uma oportunidade e incorporou essa empresa. E aí eu passei a ser o sócio da JCR Deloitte, na oportunidade. Deloitte e me lembro dessa época. Consultores. Nós estamos aí no ano de 2000, virando 2000. E em 2004 deixei essa sociedade, né, e abri a 100%. A 100% surgiu justamente em 2004. Nós estamos agora escrevendo a 17ª página da empresa 100% Audit, Consulta Soluções S.A. Aqui atrás tem a marca da 100% Soluções S.A. Estamos vendo. E atuando, né, Trigueiro? Atuando aí em auditoria, em consultoria,
em recursos humanos, né, na parte corporativa. Eu digo sempre que a nossa empresa é uma boutiquezinha de uma Big Four. É uma boutique da Big Four, bem pequenininha. É boutique porque a gente faz o que o cliente quer, o que o cliente precisa. Aí a gente vai e prepara, faz a modelagem de acordo com a necessidade. Agora, engraçado, Fernando, é que desde a época que nós resolvemos ser empreendedores e entrar nessa área, das empresas que entraram na mesma época, praticamente só estão sobrevivendo nós dois, se a gente olhar direitinho. Da época só existe nós dois, né? A 100% e a Fox Trigueiro. Nós estamos comemorando agora, esse ano, 32 anos, em junho. Né? Maravilha. De atuação. E estamos aos trancos e barrancos, mesmo aposentado da Universidade de Pernambuco, a empresa continua, né? Porque eu digo sempre o seguinte, aquele velho ditado, vão-se os dedos, fica-se os anéis, né? A gente vai, mas a empresa fica. Né? Isso é uma verdade, isso é uma verdade. Mas no nosso mercado, Trigueiro, de consultoria, né, existem muitas empresas antigas que ainda estão aí presentes, né, de forma marcante. A TGI é um exemplo. Eu acho que a TGI... A TGI veio depois. Ela é mais recente, a TGI. Em relação à sua empresa, a TGI é mais recente. Mas é uma grande organização que está aí também. Eu me dou muito bem com o Chico, gente finíssima. Deixa eu aproveitar, Fernando, para dar as boas-vindas aí à família Pagano, o Rob e a Lisete, lá do Rio Grande do Sul, que estão nos assistindo. Né? Olha aí. O Rob é o CEO da PME Academy, a Lisete também participa. Luiz Everaldo, lá da Universidade de Pernambuco. A Inês Macedo, agora gozando um pouco mais da vida, uma pessoa excelente, que foi do SESC. Né? Então, geralmente, no início, eu dou os parabéns, porque depois não dá mais tempo, não. Mas vamos conversar, então, o nosso papo, Fernando. Eu me lembro que quando eu convidei você, disse, Fernando, vamos conversar sobre aquilo que a gente, pelo menos, entende um pouquinho, que foi nossa vida toda dentro disso, né? E aí, eu tinha feito um roteirozinho assim, até para a gente conversar, enquanto o pessoal não faz perguntas, porque a gente geralmente dá prioridade às perguntas de quem nos acompanha, né? Porque realmente o tempo é pouco, eles estão mais curiosos, querendo saber um pouco daquilo que a gente conhece e pode passar para eles. E aí, Fernando, hoje, o que é que você considera como sendo uma pequena e média empresa, na tua visão? Você usa o mesmo critério do Sebrae, não usa? Como é que é? Veja, esse conceito, né, Trigueiro, esse conceito, ele depende muito do prisma, né? Tem escolas que dão um tratamento, tem outras escolas que ampliam esse conceito, né? Porque você tem a microempresa, você tem a pequena empresa, você tem a média pequena, a média, a média grande, que eu chamo de média emergente, né? Que é aquela média empresa que a gente sabe que está em franca expansão, né? Isso. E a grande empresa, né? E a grande empresa, né? Então, a grande empresa aí, ela vai para aquele patamar de faturamento, né? De 600, de 500 milhões para cima, já é uma grande empresa, né? Então, aí, os números são ascendentes para esse tipo de organização. A microempresa, somos todos nós. Eu sou uma microempresa. Então, para se ter uma ideia, né? O faturamento aí vai de um faturamento de 100 mil reais ao ano a um faturamento de 9, 10 milhões ao ano. Então, aí você vem. Se for pela classificação financeira, tem um critério para estabelecer entre pequena, média e grande empresa. Se for pela classificação de funcionários, já tem outro critério. Então, até 9 funcionários é uma microempresa. De 9 até um determinado número é uma pequena empresa. E aí vai. Né? A partir de 100 funcionários já é uma grande empresa. Então, esses critérios mudam de acordo com a escola. Eu não sigo muito a escola do Sebrae. Apesar da minha origem ter sido por lá, Jesus, lembra de Jesus? Mestre Jesus. Foi quem foi para Angola comigo. Quando ele foi trabalhar em Angola, ele foi comigo. Olha para aí. Jesus Nunes de Figueiredo. Pronto. Então, essa escola do Sebrae, e o Sebrae não era nada, né? O Sebrae depois é que incorporou todo mundo. Incorporou o CEA, NAI, UNO, incorporou todo mundo e formou o Sebrae, que é hoje, né? O que é o Sebrae hoje. Então, Fernando,
Oi. Oi, diga. Essa classificação, ela varia muito. Mas os problemas são os mesmos, né? E muitas dessas pequenas e médias empresas que nascem na maternidade, mas muitas, com essa pandemia, estão na UTI. Essa é a grande verdade. Desde a época que a gente militava na época do NAI, na época do SEAG, e também um pouco na época SEBRAE, a gente tem notado que um dos grandes problemas hoje desse extrato empresarial é exatamente os aspectos de gestão. Né? Correto. E tem muita gente que conceitua gestão de diversas maneiras. Como é que você enxerga, por exemplo, esse conceito de gestão? Será que realmente esse é o calo da pequena e média empresa? Veja, é interessante. Eu vou resgatar um pouco a lembrança de uma pequena mercearia. Hoje você não tem mais esse negócio. As mercearias, elas se converteram em mercadinhos de bairro. Cresceram e se converteram em mercadinhos de bairro. Mas, antigamente, existiam as mercearias. Então, você ia para a Casa Amarela fazer um mapeamento quantas microempresas, estamos falando de microempresas, tá certo? Existiam. E ali tinha uma janela, naquela casa tinha uma janela, e atrás daquela janela, que era de um quarto, você tinha prateleiras com alimentos para serem vendidos. E era vendido a retalho, vendia um copo de óleo, vendia uma xícara, um copo de feijão, um copo de arroz. Então, uma colher de azeite. Uma colher de sal, de azeite, a retalho, era venda a retalho e também afiado, porque a cadernetazinha fazia o apontamento na caderneta. Mas o que é que prevalecia? Ali tinha uma gestão? Tinha uma gestão. Quem estava à frente daquela gestão? O dono, o empresário. Ele já tinha. O empresário, ele já nasce com um modelo de gestão, em outras palavras. O empresário, ele já nasce com um modelo de gestão. Na cabeça dele, a forma como ele vive, a forma como ele conduz, ele leva isso para a empresa dele, essa cultura, esse conceito dele, da cabecinha dele, ele leva para o negócio dele. Então, o modelo de gestão das pequenas e médias empresas inicia com o empresário, tá certo? E ao longo da implementação e do crescimento da organização, ele consegue materializar esse modelo na empresa ou não. Ou esse modelo ele fica disperso na organização quando ele não consegue sair do mundo abstrato para o mundo real, concreto, ok? Isso vai ter respondido a sua pergunta. Mas na realidade, eu às vezes tento associar um pouco a teoria com a prática. O nosso grande guru da administração, Peter Drucker, ele já dizia que fazer gestão é sistematizar princípios e conceitos com as ferramentas que a gente tem à disposição. Perfeito. Você colocou. Mas veja, a maioria do pessoal, às vezes, falta para eles conhecimentos. Né? O pequeno empresário, ele nasce, o micro principalmente, mas como uma forma de sobrevivência. Né? Ele ficou desempregado, na realidade, ele pegou um pouquinho de dinheiro da sua indenização, teve dificuldade de encontrar novamente emprego e disse, vou botar um negócio no meu bairro. É aquilo como você falou bem. Né? Mas, às vezes, eles carecem de conhecimentos que poderia desenvolver melhor o seu próprio negócio. Né? Aí, dentro desse conceito de gestão tradicional que a gente aplica nas empresas maiores, né? Como é que isso poderia ser aplicado nas pequenas e médias, principalmente nas micros? Trigueiro, tudo depende muito, eu diria assim, da cabecinha do empresário, né? Porque, como você sabe, a gestão ela é formada por um conjunto de ferramentas que são implantadas e que funcionam de forma integradas, tá certo? E sincronizadas entre o empresário, a empresa e o corpo estratégico e tático e operacional funcional. Então, esse é um modelo de gestão.
visando resultados, visando obtenção de lucro e geração de caixa. Esse é o modelo. Onde é que existe isso? Isso só existe nas grandes empresas. Isso não existe nem em médias empresas. Em médias emergentes, não existe. Existe parte, mas de forma integrada, sincronizada entre empresário, o acionista, empresa e o corpo estratégico, tático e operacional da organização. Na média empresa, não existe. Na pequena empresa, inexiste. E na microempresa, é sonho, porque está na cabecinha do empresário. Então, esse alinhamento é que é a grande dificuldade que se tem hoje. Sim, né? Sim, eu concordo. O alinhamento é o grande desafio, né? É o grande desafio, porque qual é a resistência? Como você levar um modelo de gestão para um pequeno empresário? É muito difícil. Ele tem a forma de administrar. Eu conheci um empresário, nunca esqueci, grande empresário. Hoje, o negócio é de 300 a 400 milhões de faturamento ao ano. Mas quando eu o conheci, o faturamento estava em 80 milhões. E ele administrava a empresa dele com cadernetinha. Não, um pedacinho de papel, um quadradinho. Conheci um também assim. Um pedacinho de papel que ele recebia, tá certo? Próximo do meio-dia, e lá estava, olha os indicadores. Pedido de carteira, quanto tinha em carteira para ser faturado, tá certo? Qual era a produção, a programação de produção do PCP, tá certo? E o nível das matérias-primas, nível de estoque das matérias-primas. E a posição do contas a receber, na adimplência e a entrada de caixa do dia. Pedacinho de papel. Mais nada. E o apagar ele não tinha, não, é? Porque quem definia o que ia pagar era ele. Era ele. Naquele momento, ele definia a prioridade. Agora eu vou pagar até onde eu vou aqui. A luz, eu posso conduzir a luz até onde, pronto, paga a luz hoje. Então, mas ele precisava ter, era as prioridades. O fornecedor de matéria-prima, ele não poderia atrasar. Se ele atrasasse o fornecedor de matéria-prima, não teria mais nenhum caixa, né, na organização. Eu, às vezes, me questiono, será que o nosso empresariado hoje, essa resistência que ele tem, não é por causa desses paradigmas que foram formados antigamente? Porque quando você chega para ele, que diz para ele, olha, você vai ter que informatizar a tua empresa, senão você vai se perder. O micro, principalmente, diz, para quê? Né? Hoje a gente sabe que tudo está entrando na era da informática, vamos dizer assim. Né? Tudo é na era digital. E eles vão ter que se adaptar a essa nova realidade. E, logicamente, vão ter que se preparar também para poder melhorar o seu desempenho e saber tomar decisões. Porque eu digo sempre o seguinte, você pode ser um empresário, não precisa ter conhecimentos de gestão, basta que você contrate uma boa equipe que conheça de gestão. Né? Se você tem uma boa equipe, mas você pelo menos tem um tino do negócio, é só orientar a equipe. Eu conheço vários, assim, um exemplo, você deve conhecer bem aqui em Pernambuco, foi Zé Bodinho, né? Zé Bodinho chegou aqui em Pernambuco puxando um bode, por isso que o apelido dele é Zé Bodinho. Não tinha nada. Tornou-se um dos empresários mais ricos do estado. Está certo também foi o caso de sonegação. A gente sabe disso na época. Né? Ele teve problema sério. Mas tem tantos outros que foram na mesma linha. Né? Conseguiram se cercar de bons executivos e hoje a empresa explodiu. Eu conheço hoje tem um faturamento espetacular que mal assina o nome. Né? E aí a grande pergunta que eu digo, como é que as empresas desse porte podem alinhar esses propósitos que eles têm, né? E qual é a dificuldade de fazer esse alinhamento para os propósitos? Já está começando a chegar perguntas, viu? Ah, que ótimo.
Eu não estou enxergando aqui o chat, não, mas sejam bem-vindos a todos os nossos ouvintes, né? O grande desafio, eu diria, Trigueiro, em primeiro lugar, mapear os propósitos da empresa. Muitas vezes, nem o empresário sabe quais são as competências dele. O que é o propósito? O propósito são as suas competências, né? São os seus valores, né? O que é que pretende, né, com aquela organização? Às vezes tem um empresário, o empresário não tem filhos para suceder a sua empresa, a empresa é crescente, né? É crescente, mas ele está construindo um patrimônio para quem? Para quem? Que nem sucessor ele tem. Imagina você. Então, são coisas que muitas vezes o empresário não para refletir sobre isso. Porque ele poderia ter a empresa dele dando continuidade ao negócio dele numa condição que os seus filhos, mesmo que os filhos não tenham interesse em seguir no negócio, mas continuem sendo dono do negócio como acionistas, longe da administração, mas a empresa na mão de profissionais. Então, como é que o empresário ele pode aceitar um modelo de gestão quando ele se conscientizar que ele não vai perder o poder sobre a empresa? Qual é a grande dificuldade hoje dos empresários? Eles têm medo de perder o poder sobre a empresa. Verdade, verdade. Não implantam modelo de gestão. O modelo de gestão está na cabeça dele, não implanta modelo. A empresa já tem modelo de gestão, não precisa disso, não. E aí, tudo gira em torno do empresário. Ele é o sol, né? E o sistema roda, né, em torno dele. Então, ali ele envelhece. Veja João Santos. Veja João Santos. O que aconteceu? Após o falecimento do empresário fundador, o que aconteceu? Você conhece bem a história, né? A empresa implodiu. Praticamente acabou. Implodiu. Como é que um grupo daquele? Como é que um grupo daquele desaparece do mercado da noite para o dia? Aí entra o problema da famosa empresa familiar, né? Os interesses. Case que precisa ser analisado. Uhum. Ô, Fernando, o Rob, lá do Rio Grande do Sul, ele diz, Caldas, o empreendedor nem sempre consegue dar o salto para empresário. Muitas vezes faz gestão olhando apenas para o caixa. Se tem dinheiro, tudo bem. Se não tem, é problema. Como é que você vê isso? Robin, todo empreendedor, ele é um empresário. Ele pode não ter o conhecimento ou uma formação técnica. Tem empresários que se preparam em grandes escolas, né, que participam de grandes eventos, né, das suas associações empresárias, né? Mas o empreendedor, ele é um empresário. E, logicamente, se ele administrar a empresa dele olhando o caixa, preocupado na gestão do caixa, ele vai ter sucesso. Ele vai ter sucesso. Ele tem que olhar o caixinha dele. E, na gestão do caixa, ele tem que gastar apenas o necessário. Se ele assim age, maravilha. Ele realmente vai ter sucesso. No primeiro nível de maturidade da vida empresária dele. À medida em que ele for crescendo, à medida em que ele vai tendo um nível de maturidade maior, ele vai passar a enxergar uma outra visão da gestão do caixa. Mas administrar a empresa pela gestão do caixa está corretíssimo. O que ele não pode é fazer faturamento, lucro. Isso ele não pode. Tá certo? Verdade. Ok? Isso ele não pode. Faturamento é uma coisa. Lucro recebimento é outra. E isso não é lucro. Então, a gestão de caixa está correta, mas ele tem que respeitar o que é que ele pode consumir para ele, tá certo? Efetivamente,
e o que é que ele tem que preservar para a manutenção da empresa, do negócio dele. E aí me lembra, Robin, de novo, o empresário da mercearia. Sabe como é que era calculada a renda familiar daquele microempresário? Estou falando de microempresário, hein? Uma merceariazinha de bairro, lá no Ibura do Alto, não é nem Ibura de Baixo, Ibura do Alto. Simplesmente tirava um pacote de café, um pacote de fubá, um saco de feijão, um saco de arroz, uma lata de óleo por semana. E aí você apurava a renda familiar daquele microempresário para saber qual era o consumo que ele tirava do negócio dele. Fazer um estudo de viabilidade de uma mercearia. Eu comecei minha trajetória assim. Ó, os projetos da ONU de viabilidade do microempresário para tirar financiamento junto ao antigo Banco do Estado de Pernambuco para capitalizar eles. Exatamente, para eles crescerem. E ali tinha um núcleo de sapatos, viu, Trigueiro? Em Baúba. Sapatarias em Casa Amarela, muita fabriqueta de calçados. Era fantástico. Verdade. O Rob até complementou aqui, ele botou: muitos ainda trabalham com a lógica de o olho do dono é o que engorda o gado. Isso é verdade. Já tem outra pergunta também, a da Elisete. Elisete diz aqui, Fernando Caldas, nos próximos 2 anos, a média empresa precisa mudar o paradigma ou não sobreviverá? Faz sentido? Eu não diria nos próximos 2 anos, não. Ela já está atrasada. A média empresa, ela é a que foi mais penalizada. Olha, tirando as empresas do setor, vamos lá, construção civil, indústria de alimentos, indústria de bebidas, indústria automobilística, tá certo? Varejo. Farmacêutica. Varejo, e a indústria de saúde, e aí entra toda a cadeia de saúde, tá certo? Incluindo a parte das fábricas, né? de medicamentos e materiais. Esses setores estão muito bem. Os outros setores não estão sofrendo muito e sendo penalizados, e precisam sair da UTI. Elas estão na UTI. Daqui a 2 anos, pode ser que já estejam enterradas. O cemitério, já temos no cemitério empresarial muitas empresas brasileiras fechadas. Muitas. O que precisa, então, fazer para tirar essas empresas da UTI? Na tua visão. Em primeiro lugar, o empresário precisa querer. Em primeiro lugar, o empresário... Você, empresário, que está nos ouvindo nesse momento, está assistindo a nossa live, a live da Fox Trigueiro, nesse momento, você, empresário, que está almoçando, curtindo aqui, uma terça-feira de carnaval, olha lá, eu saí da ladeira de Olinda para vir fazer essa live aqui com o Trigueiro. Só o Trigueiro mesmo para fazer isso, viu? Olha, empresário, você precisa despertar. Desperte para Jesus. Ainda há tempo. Infelizmente, muitos dos empresários consomem o seu dinheiro, consomem o seu recurso, achando que tem uma solução, mas não consegue sair daquele limbo, fica preso no limbo. Não pede ajuda. Você precisa pedir ajuda. Recorra à ajuda enquanto você pode, enquanto você vida tem. Porque na hora em que os aparelhos da UTI tiverem que ser desligados, porque não tem solução, aí, meu amigo, aí não adianta. Tem a colocação aqui, a pergunta da Carolina Menezes. Eu pediria, inclusive, ao pessoal que se identificasse de onde vocês são, a cidade, etc., né? Seria mais fácil até para a gente saber quem é que está nos seguindo. Ela pergunta, o que seria esse despertar que você falou? Carolina, seria reconhecer o limite da competência. Só isso. É muito comum, a gente trabalha com consultoria já há anos, né? A gente ter dificuldades de implantar sistema de gestão na empresa exatamente por causa dos paradigmas que eles formam
quando do início. Você falou muito bem aí sobre os aspectos dos propósitos da empresa, né? Eu considero, por exemplo, o propósito da empresa, como você inclusive já colocou, mas na terminologia que o pessoal está usando atualmente, é a visão, é a missão, são os valores, são os princípios, né? Quando a gente pergunta ao empresário qual é a visão de futuro dele, ele diz: é chegar no amanhã. O micro, principalmente, eu quero sobreviver para amanhã ter condições de comer. Você vê uma visão de curto prazo, eles não têm visão de longo prazo. Quando a gente pergunta para ele qual é o seu negócio, ele não sabe dizer qual é o negócio dele. Por que você colocou esse negócio? A gente vê respostas do tipo: para ganhar o meu ganha-pão, né? É muito comum a gente ver isso aí. E aí vem a pergunta, a Carolina está dizendo aqui, é de Recife. Obrigado, Carolina. Seja bem-vinda ao nosso canal, né? Quais são as principais dificuldades, na realidade, para implantar um modelo de gestão compatível com os propósitos das empresas e do empresário? Na tua visão. Trigueiro, o primeiro passo, Trigueiro, desde que o empresário queira, né? Tem duas palavrinhas que eu acho fantásticas, né? Querer e poder, né? Muitas vezes o empresário quer, mas não pode fazer a transformação. Quando ele quer e ele pode fazer a transformação, então, esse poder, muitas vezes, é o caixa, né? O caixa não permite. Porque fazer a transformação exige mudanças radicais, né? E que o empresário ele precisa ceder. Muitas vezes tem que encolher o tamanho da organização para poder corrigir, né? Corrigir os desvios, né? E assim poder crescer. O melhor caminho, né, para se fazer uma transformação é começar com um planejamento estratégico do negócio. O planejamento estratégico permite que se faça um diagnóstico. E o diagnóstico é a ferramenta inicial para você avaliar como está o empresário, a empresa e o seu corpo de profissionais. Então, esse é o caminho natural para que você possa começar uma transformação. Porque no planejamento estratégico, dentro dele tem o diagnóstico, tá certo? Para que se avalie todo o ambiente interno e todo o ambiente externo da organização, vai permitir abrir aquela casa para o próprio empresário e também entender a cabecinha do empresário. O planejamento estratégico permite isso, entender a cabeça dele, entender os valores que ele defende, para que a gente possa realmente nos certificar de que aquilo ali está materializado. Alguém vai dizer: mas o planejamento estratégico é abstrato. Abstrato? Não. Muitas empresas possuem planejamento estratégico abstrato. Por isso, elas estão em maus lençóis. Mas se elas realmente tivessem convertido o que é o conceito é abstrato, mas tivesse materializado o planejamento estratégico na organização, elas não estariam em dificuldades. Eu tenho observado, muitas empresas fazem realmente o seu planejamento estratégico, fazem um volume de papel desse tamanho, mas que não se materializa. Infelizmente, eu digo sempre, vai para a gaveta ou vai para a prateleira. Então, de que adianta? Você está perdendo, na realidade, isso é custo para a empresa, porque você está perdendo tempo fazendo um trabalho que não vai ser realizado. A gente tem que ser realista, a gente tem que fazer um planejamento estratégico voltado para a realidade e execução, que é o principal, né? Que é uma das grandes dificuldades. Eu digo sempre, aproveitando o teu mote aí, você falou no querer. Eu digo sempre também que hoje, na madureza empresarial, tem duas vertentes chaves. É o ter e o querer. Às vezes eu tenho conhecimento, mas não quero colocar em prática. Ou então eu não tenho conhecimento, mas quero colocar em prática. Aí eu vou buscar ajuda, né? Você falou também aí no problema das competências essenciais. E aí quem vai fazer a pergunta agora sou eu, que já tem uma outra aqui, Maria da Conceição Freire está fazendo aí, mas eu vou fazer primeiro a minha então, Conceição, me permita, viu? Depois eu faço a sua. Né? Deixa os ouvintes perguntar, né? É verdade. Aí, já que você falou em competências essenciais, aí, como fortalecer
as competências essenciais da PME e, principalmente, de seus talentos humanos? É uma pergunta difícil, né? Porque você tem que entender, conhecer a pequena e média empresa, ao ponto de você poder identificar que competência essa empresa possui. Muitas vezes a empresa conseguiu desenvolver um produto e esse produto é um sucesso. E por ser um sucesso, ele não tem concorrente. E aí ele cresce de uma forma exponencial, tá certo? No mercado. E rapidamente ele deixa de ser uma pequena empresa, deixa de ser uma micro, deixa de ser uma pequena, passa a ser uma média empresa, e aí ele começa a se perder, né? Ele começa a se perder, porque ele não conseguiu dar continuidade a esse crescimento, por não ter transmitido para todos daquela organização quais são os fatores chaves, quais são os fatores críticos de sucesso do negócio dele, que são as competências essenciais. Então, o primeiro passo é mapear as competências da empresa, da pequena e da microempresa, e da pequena, da micro, da pequena e da média empresa. Ao mapear essas competências, você então vai comparar. A empresa tem essas competências essenciais. Beleza. O que é que dá sustentação a essas competências? Competência está aqui, ok? Aqui está a competência. O que é que dá? Quais são os pilares que dão sustentação a essa competência? Eu tenho que saber quais são os pilares. Isso tem que ser mapeado. A cada pilar, o que é que dá sustentação a esse pilar? E aí você vai chegar a um nível que vai chegar nos colaboradores da empresa, para você poder entender se os colaboradores possuem competências que fortaleçam as competências essenciais da organização. Porque aquela organização precisa desenvolver novos produtos, aquela organização precisa ser enxuta, precisa ser moderna, precisa ser criativa, precisa ser inovadora. E se não tiver talentos com as mesmas competências, essas competências estão só na cabeça do empresário e nas ações do empresário, e não no corpo da organização. Eu sempre tenho feito uma coisinha similar quando falo exatamente na chamada sustentação empresarial. Eu digo sempre, se você tem uma tenda de acampamento, aquela tendazinha como você fez aí, existem 3 elementos que dão sustentação à tenda, principalmente a tenda empresarial. A primeira delas, que é o pau principal, chama-se pessoas, como Perfeito. Você acabou bem de falar. E tem 2 outras que, no mundo atual, isso é fundamental. Tecnologia e processos. Então, toda e qualquer empresa hoje, ela vai subsistir se tiver bem preparado esses 3 elementos. Pessoas, processos e tecnologia. Não sei se você sabe, exatamente para aumentar essas competências, surgiu no mercado uma nova empresa, com um diferencial bem interessante, com foco exatamente, que é a chamada PME Academy, ou seja, Academia da Pequena e Média Empresa, como forma exatamente de aumentar essas competências. Né? E eu tive a honra de ser convidado a participar dessa empresa e estou junto com eles nesse novo empreendimento. Né? Em que eu recomendo, inclusive, o pessoal a entrar lá no site www.pmeacad.com.br e conhecer um pouquinho mais dessa proposta. Né? Certo. Mas eu aproveito para fazer agora a pergunta da Maria Conceição, que ela botou aqui em função do que a gente estava conversando, ela botou, e complementando, quando você pergunta o que vem primeiro, o dinheiro ou o planejamento? Ela está perguntando aqui. O que é que vem primeiro, o dinheiro ou o planejamento? Né? Não, mas aí que dinheiro, Maria da Conceição? Qual é o dinheiro que vem na frente? É o dinheiro do empresário? O dinheiro do empresário é que vem na frente, Maria. Não é de ninguém, é o dinheiro do empresário. É ele que tira o dinheiro do bolso para começar o negócio, tá certo? Depois, ele vai tirar de novo dinheiro para fazer um planejamento. É verdade. Mas o primeiro dinheiro sai do bolso do empresário, Maria. E aí tem outra pergunta também, agora do professor Marcílio Cunha. Você conhece, né? Conheço, professor. Você conhece o professor Marcílio?
Ele diz aqui, muitas vezes o empresário constitui a empresa não pela habilidade que tem, e sim pela atividade que rende mais. Depois chega à conclusão que investiu no empreendimento errado. Isso é a colocação do professor Marcílio, né? Certo. E aí a Elisete, lá do Rio Grande do Sul, ela coloca, já aproveitando o mote, ela bota, uma média empresa na UTI precisa do que primeiro? Antes do mapeamento das competências, há algo a fazer? Sempre há, Elisete, sempre há, tá certo? Mas antes de responder, Elisete, eu queria só lembrar de novo a pergunta de Marcílio, porque aquele empresário que investiu no negócio que gera caixa, de imediato, ele está certo ao fazer isso. Ele errou porque ele não se estruturou para pegar esse caixa e investir em negócios que têm longevidade. Aí ele cometeu um erro. Faltou planejamento. A pergunta anterior. Ele não botou o caixa no planejamento para a longevidade do negócio que ele quer empreender, tá certo? Vamos embora. Vamos para a Elisete. Elisete, quando nós estamos falando na UTI, é aquela história. Elisete, tem empresário que estão na UTI e não reconhece que estão doentes. Verdade. Ele precisa querer tomar o medicamento. Ele precisa querer procurar um médico. Se você está com sintomas de Covid e você não procura o médico para fazer o tratamento preventivo, não é de internação, não. Se você faz o tratamento preventivo, você evita a doença. Veja que situação. Mesma coisa do empresário. Ele está com os sintomas. Ele já percebeu que tem alguma coisa errada. E ele continua tocando o negócio? Aí não vai, né? Ele precisa querer, reconhecer os sintomas, tá certo? Da doença que a empresa dele começa a afetar. Veja que interessante, Trigueiro. Empresário de varejo queria aumentar o faturamento. E aí contrata a empresa de marketing para aumentar o faturamento. A empresa de marketing fez uma campanha fantástica e o faturamento subiu 5 vezes. Só que a empresa, quando tinha um faturamento 5 vezes menor, tinha um déficit de caixa, tá certo? Pequeno. Quando o faturamento foi para 5 vezes maior, o déficit de caixa, tá. Então, não é esse o caminho, né? Os caras vão tomar remédio errado. Primeiro, o remédio que tem que tomar é buscar o consultor para fazer a avaliação do negócio e aí aplicar a medicação certa com com o receituário correto, né? As dosagens que tem que tomar. O Schumacher, que não é aquele corredor de Fórmula 1, é um grande economista, em que ele tinha uma frase no seu livro que dizia que o negócio é ser pequeno, desde que você tenha o seu caixa controlado. Ele deixa bem claro lá no livro dele, né? Então, isso é uma realidade. Hoje, a maioria dos empresários, eles não estão mais fazendo gestão como hoje é recomendado e se aprende nas escolas. Eles estão fazendo gestão única e exclusivamente, como já foi debatido aqui, pelo fluxo de caixa, pelo demonstrativo de resultados. Muitas vezes eles não sabem nem qual é o seu custo. Essa é que é a verdade. Então ele pensa que está entrando dinheiro no caixa que está tendo lucro. Só que cada vez o lucro vai fazendo isso, vai tendo uma redução. Quando ele vê, já não tem fôlego para isso, né? Correto. Tem a Conceição aqui, a Maria da Conceição, ela colocou erroneamente de 10 pessoas, 9 respondem que é dinheiro, que na realidade é o planejamento, e principalmente estratégico, né? Ela está colocando aqui em função daquela pergunta anterior, se ele perguntasse às pessoas o problema deles, né? Muitos responderiam, o meu problema é dinheiro, né? Como você bem respondeu aí. Mas Caldas, Fernando Caldas, que é xará, né? Mas, Caldas, e aí eu pergunto, o que é que hoje efetivamente impede o crescimento e a perpetuidade das PMEs? Das organizações, né? Isso.
Trigueiro, alguns fatores prejudicam, né? Prejudicam. Ao longo do tempo, as empresas... E aí vamos falar de empresas que têm 15, 20 anos de existência, tá certo? Vamos falar dessas organizações que precisam se reestruturar, precisam atingir um outro patamar de maturidade e, consequentemente, se preparar para a perpetuidade. Bem, em primeiro lugar, essas empresas, elas têm núcleos de ilhas dentro do corpo da organização formada por antagonistas. O que é o antagonista? O antagonista é aquele líder que existe na organização, no departamento, no setor, mas é um líder do contra. É aquele profissional que critica tudo, é aquele profissional que não apoia as iniciativas que acontecem dentro da organização e eles bloqueiam o crescimento da organização. Então, o empresário, muitas vezes, quer fazer uma mudança, quer fazer a implantação de um sistema, quer fazer a mudança para uma nova tecnologia e encontra resistências dentro da organização. E essa resistência, qual é a origem dessa resistência? Ela está justamente embasada em pessoas que eu considero essas pessoas antagonistas, são líderes antagonistas. O que é o líder antagonista? É um líder da oposição, do mal. Ele não é aquele cara que faz o contraponto. Porque tem um líder que é protagonista, o empresário é um líder protagonista. O executivo que está à frente de uma implantação de um ERP é um líder protagonista. Ele quer a transformação, ele quer fazer a coisa acontecer. Quando tem um contraponto, que é o antagonista, esse antagonista, quando ele vem fazer o contraponto para crescer, ele é bem-vindo. Maravilha. Mas quando esse contraponto não é para crescer, não é para construir, é para destruir, aí a empresa fica patinando, o sistema não é implantado, quando se implanta, falta muita coisa, as coisas não aconteceram. É como planejamento estratégico. O cara fez o planejamento estratégico do macro, mas as suas diretorias não deu continuidade. Qual é o planejamento estratégico de recursos humanos? Qual é o planejamento estratégico da área comercial, da área financeira, da área industrial? Não se fez o planejamento estratégico. Não fez. E aí? Então, eu digo sempre que o planejamento estratégico tem que ser integrado. É isso. Como é que você quer que a empresa se perpetue? Ela não vai se perpetuar. Ela não vai. Então, você falou antagonista aí. No meu modo de ver, o antagonista é aquela pessoa que está na zona de conforto e que não acompanha as mudanças que estão acontecendo e que são necessárias para a empresa. Né? Quantas e quantas vezes, até eu brinco, uma vez eu estava fazendo uma palestra, disse: o grande problema do brasileiro é que ele é muito nacionalista e vive levando ao pé da letra o que está no hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido. Falta proatividade nas suas ações. Essa aqui é a verdade. E a maioria das pessoas estão ainda acomodadas. Essa pandemia, em parte, foi uma coisa boa, porque fez muita gente começar a se mexer para se transformar e realizar a mudança. Porque senão ia tudinho continuar na sua zona de conforto. Né? Com certeza. Você colocou uma coisa muito importante, que ao trazer a tecnologia, como é que a organização ela se perpetua? Ela se perpetua se ela acompanha a mudança do mercado. E a mudança do mercado passa com a nova tecnologia do produto dela, da gestão da organização, de tudo. A pandemia exigiu isso. Todo mundo trabalhando à distância. Então, o Trigueiro está aí na empresa dele, eu estou aqui na minha empresa, vocês estão aí na casa de vocês ou na empresa de vocês, e estamos aqui todos participando desse painel. Então, isso é inovação? Não, isso sempre existiu, ó. Exatamente. Sempre existiu, não é de hoje, não. O que foi que mudou? Mudou a cultura do uso da tecnologia, mudou
o nível de maturidade tecnológica das pessoas. Foi isso que mudou. A gente, por exemplo, trabalhava com... Trabalha não, a gente trabalha com ensino, a gente teve que fazer uma mudança radical. E uma coisa é você dar uma aula presencial com 50 alunos. Hoje é você fazer as nossas aulas virtuais e se adaptar a isto. Você está falando, na realidade, para uma câmera, tem que adaptar-se todinho, comprando equipamentos, como aconteceu com a gente, né? O Jorge Arranja, professor Jorge Arranja também, grande amigo nosso, ele diz como mensurar a precificação quando não se conhece o custo. Eu acho que foi baseado naquilo que a gente estava conversando, que mal a empresa conhece custo. Como ela precifica hoje os seus preços. E aí Marcílio complementa aqui dizendo, ó, grande erro é que muitos empresários misturam o dinheiro do caixa com o da pessoa física e se perdem. Eu tenho uma frase, antes de você responder isso aí, que eu sempre digo o seguinte, empresário rico, empresa pobre. É o que eu mais vejo por aí. Eles, no lugar de, à medida que ganha dinheiro, capitalizar a empresa para ela se desenvolver, não, à medida que ela entra dinheiro, ele tira dinheiro para o lado pessoal, ou seja, não separa a pessoa física da pessoa jurídica. O que você acha disso aí? Eu defendo um conceito que é a empresa forte, o empresário está bem, ele está forte. Uma empresa fraca, todo mundo fica fragilizado, tá certo? O empresário, sua família, todo mundo fica fragilizado. Então, o caminho é fortalecer a empresa. Fortalecimento da empresa exige controle, exige acompanhamento, apontamento. O empresário não tem problema nenhum ele meter a mão no caixa e tirar o dinheiro do caixa, né? O caixa é dele, ele é o dono daquele caixa, tá certo? Agora, é preciso que as coisas fiquem registradas corretamente, porque aquela retirada do caixa que ele fez, comprando um carro, comprando uma lancha para o filho dele, tá certo? Ela é uma antecipação de lucro, ela é uma distribuição de dividendos antecipada, então ela tem que estar registrada corretamente pela contabilidade da empresa, né? Aí vem a questão, o microempresário tem contabilidade? O pequeno empresário tem contabilidade? O médio empresário tem contabilidade? Tem. Mas ela é fidedigna? Tem auditoria? Então, o empresário faz o que quer, tá certo? Faz o que quer. Porque ele confunde faturamento com lucro e, consequentemente, mete a mão e não quer nem saber. Mas isso não é de hoje, não. Isso é velho. Quantas vezes... Isso é antigo, realmente. Isso é muito velho. Eu conheço um caso. Chegaram para você, chegaram para mim, veja, vivência eu tive, viu? O empresário chegou para mim e disse, Fernando, quanto foi o faturamento do mês? Foi 1,5 milhão. Divida por 2, passe um cheque para fulano e outro para mim. E deposite nas nossas contas. Quer dizer, o lucro dele era o faturamento. Mas, doutor, tem a folha de pagamento agora, no final do mês. Isso não é problema, não. Vá lá no banco e fale com fulano e faça uma duplicata. Na época era uma duplicata. Nesses meus 35 anos, eu tenho visto uma coisa interessante. Não sei se você conhece, talvez, esse caso. Existe um município aqui no estado de Pernambuco em que existia várias fábricas de calçados. E os empresários do setor, eles tinham uma aposta entre si, que o empresário que não trocasse de carro todo ano era considerado um empresário falido. Olha para aí. As empresas não tinham condições nenhuma de dar sustentação ao lado da pessoa física. Resultado, quebrou a maioria das empresas por uma aposta feita por eles. Quer dizer, uma brincadeira péssima nisso aí. Vaidade, né? Vaidade. Exatamente. Vaidade. Ô, Trigueiro, eu queria resgatar a pergunta do nosso ouvinte anterior, a Marcílio. Jorge Arranja? Sim. Como mensurar a precificação quando não se conhece o custo? Veja só, Jorge, existe um aspecto, né? Todo empresário ele tem uma noção clara do custo do produto dele. E ele tem um referencial de mercado.
Ele tem o referencial do mercado. É claro que ele precisa ter a precificação correta, porque o mercado depende muito, tá certo? Da estratégia de atuação dele e do cartel que ele faz parte. Se ele faz parte de um cartel, esse mercado conduz o preço para onde quer os líderes do cartel, né? Se ele faz parte desse grupo, maravilha. Mas se ele for um dissidente, ele está quebrado, né? Ele está quebrado. Mas se ele atua no mercado, que é um mercado aberto, é um mercado livre, ele tem que ver qual é o preço que esse mercado livre está praticando. E ele vai ter que se adaptar a ele. Para isso, exige que ele conheça os custos reais dele, até mesmo para chegar à conclusão se aquele produto é gerador de caixa ou não. Tem margem para suportar frete ou não? Tem margem para suportar todo o custo administrativo do centro de serviço compartilhado dele ou não? Então, ele precisa ter a estrutura de custeio. Agora, ele pode começar sem ter essa estrutura de custeio, na exatidão, mas ele tem uma visão macro que permite ter um acerto, né? Senão ele não estaria aí atuando. Quantas fábricas existem hoje, com 10, 15, 20 anos, que não têm um departamento de custo? Quantas? São muitas. Muitas. Conheço bastante. Vários produtos, e não tem um departamento de custo. Não tem. Verdade. O Rob Pagano está fazendo outra colocação aqui interessante. Ele diz: entrada de dinheiro no caixa é sempre consequência, seja de ações assertivas da empresa, seja de um mercado comprador, o que for. Sendo assim, gestão é fundamental e gestão exige método. Concorda? Sem dúvida. Iniciamos falando. A gestão é um conjunto de ferramentas integradas e sincronizadas. Não basta ser integradas, tem que ser integradas e sincronizadas, que está lá linkando o empresário, a empresa e o seu corpo estratégico, tático e operacional de profissionais. Isso é modelo de gestão. Exatamente. E a Carolina Menezes, ela faz uma afirmativa aqui, ela diz: fomos forçados a desenvolver nossas habilidades tecnológicas. Aquilo que a gente estava conversando sobre as mudanças, né? Mas foi bom, Carolina, foi bom, foi um choque tecnológico, uma imersão tecnológica, todos nós dizemos, todos nós, eu estou nessa também, viu? Hoje eu tenho uma live diária, não nesse carnaval. Carnaval eu suspendi tudo. Você está brincando nas ladeiras de Olinda, né? Só volto na quinta-feira. Olha, eu já fui no Galo da Madrugada, fui no da Meia-Noite, fui no Cariri de Olinda. Rapaz, e hoje... Sem precisar sair de casa, eu fiz tudo isso. Sair de casa. E hoje tem o encontro dos maracatus, então isso. É muito rica. É verdade, é verdade. Não. Mas, olha, Carolina, nós estamos lá no Instagram com Fernando B. Caldas, tá certo? Com uma série de lives que temos realizado todos os dias, levando conhecimento para o empresário, para o executivo que quer fazer uma transformação. Porque não é só o empresário que precisa fazer transformação, não. O executivo também. Quantos executivos não reconhecem as suas limitações? Quantos? Verdade. É preciso parar, refletir. Um simples exemplo. Você divulga uma vaga de oportunidade estratégica. Está lá os requisitos. Tem gente que não tem nenhuma qualificação para aquela oportunidade, mas acha, entende que os atributos que ele possui são suficientes para suprir os atributos que a empresa espera para quem vai exercer aquela vaga. Minha gente, pelo amor de Deus. Mas isso é uma grande... Olha, o papo é tão gostoso e nosso tempo está se esgotando. Você vê como são as coisas, né? Voou, passou rápido. Veja, inclusive aproveitava o pessoal, coloque aí se gostou, se não gostou, dê o seu likezinho na nossa live, né? Antes de passar para Fernando fazer as suas considerações finais, eu gostaria apenas de alguns avisos. Está passando aí, vocês devem estar vendo, que a nossa próxima live será um tema também interessante, que é a formação profissional em face da aceleração das mudanças.
já que a gente tem falado tanto em mudanças. E nós convidamos para isso o professor Otto Benar, que é um dos especialistas exatamente nisso aí, né? Nós vamos ter ainda algumas outras lives com o diretor da Natura, nós vamos ter com o Écio Costa, um dos grandes economistas do estado de Pernambuco, falando sobre cenário, né? Então, aguarde a nossa programação. O Fernando Caldas, ele botou aqui, o Instagram é... Cadê Fernando Caldas? Eu mandei colocar... Fernando B. Caldas. Então, vai lá no Fernando Caldas, consulta ele. Gente, mais uma vez, eu agradeço a atenção de vocês. Espero encontrar todas as terças-feiras vocês aqui às 13 horas, com perguntas como a de hoje, que motiva a gente a raciocinar um pouquinho mais, a botar um pouquinho dos nossos conhecimentos para fora. E ao Fernando, eu só tenho a agradecer ele ter saído do carnaval dele para atender esse nosso convite, para não deixar a nossa terça-feira do carnaval livre. Acho que a nossa amizade não vou nem fazer as contas, porque eu já sou velho por natureza mesmo, mas a nossa amizade grande faz com que ele atendesse a gente com o máximo de carinho. E a Inês Macedo, ela colocou aqui, muito importante as abordagens feitas nesta tarde, parabéns. Descansando, mas adquirindo conhecimento, sempre. Um grande abraço. Oi, Inês, eu gosto muito de você, um carinho grande, né, nosso para vocês, aliás, para todo mundo aí. A gente faz isso aqui com todo o amor. Que bom. A gente tem uma missão na vida que é passar um pouco dos nossos conhecimentos. Eu poderia estar acomodado, porque eu já estou aposentado da universidade, mas junto com alguns outros colegas, hoje a gente está lançando um novo empreendimento, como eu já falei, que é a PME Academy, porque a gente vislumbrou que a gente são executivos ou ex-executivos com experiências que pode deixar essa experiência para o mercado, né? E nós focamos e criamos essa nova entidade chamada PME Academy, que o objetivo maior é desenvolver a gestão e a liderança dentro exatamente das pequenas e médias empresas. Fernando, vou deixar você com suas palavras finais, mas antes, receba, como eu faço com todos os outros, o meu abraço virtual, né? Esse é o meu abraço virtual, já que eu não posso dar pessoalmente, mas se Deus quiser, breve estaremos juntos. Com certeza, Trigueiro. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade que você nos concedeu, trazendo aqui ao seu programa, né, a sua live, né, da Fox Trigueiro. Para mim é uma honra estar aqui com você. Você que representa uma linha de ação fantástica, né, que é a logística, né? Eu considero a logística tudo é como processo, tudo é um processo. A logística é a mesma coisa, tudo envolve a logística, ela está presente em tudo. Isso. Não podemos ignorar nunca isso. É como um processo, ele está presente, o processo de negócio estão presentes em tudo. Então, muito obrigado. A você, que ficou até o final, né? Ouvindo, não sei se conseguiu aguentar essa nossa live, mas ficar até o final. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós temos um trabalho lá no YouTube, que é o canal da 100% TI, lá no YouTube. Se puder nos acompanhar, seguir a gente também, marcar o sininho lá para receber nossas lives, será um prazer. E eu só tenho a agradecer a você, Trigueiro. Eu que agradeço, Fernando. Aproveito para desejar uma boa terça-feira de carnaval, brinque bastante. Né? Bacalhau do Batata. Amanhã. Bacalhau, estaremos juntos amanhã, se Deus quiser. Eu seguro a coisa. Exatamente. Gente, um abraço grande para todos. Fiquem com Deus. Né? Devia botar um som de frevo aí, Trigueiro. Vamos usar máscara, vamos usar álcool em gel, vamos aguardar um pouquinho mais só. Breve estaremos realmente juntos. Né? Tchau, gente. Um abraço grande.